Olá, boa noite, pessoas. Eu sou Rodrigo Movendo, do canal no Instagram Movendo Dinheiro. Taxa de quadros por segundo muito baixa, uma ação necessária, mas eu só tenho a Wi-Fi. Wi-Fi. Eu não tenho outro. Eu não tenho outro sinal no momento. Tá bom? Comentários, escrever no comentário. Minha câmera está ao vivo. Link para quem quer se inscrever na Caixa de Reiki e futuros experimentos metafísicos, promoções de terapias. Preencha o formulário para que a gente possa entrar em contato. Tá bom? Acabei de postar o formulário. Caixa de terapia Reiki. Essa caixa também vai ser enviada depois para o nosso emissor de onda radiônica, ok? E vamos tratar a todos. Sugestão de doação, R$ 7,77, mas eu vou dar essa aula e não pode pensar no número 7. Tá bom, gente? Nem múltiplos de 7. Eu sou uma pessoa negra. Sou provavelmente a letra A de assexuade. E estou vestindo um cordão de girassol, que é um cordão verde com girassóis amarelos, que segundo o Código Internacional de Leis para portadores de deficiências ou doenças crônicas, deve ser considerado como portador de uma doença invisível, que você não vê, que você não sabe qual é, e que eu, de repente, também não sei qual é, e que não queira até mesmo falar a respeito dela, mas gostaria de ter uma forma de tratamento para ela. Gostaria muito de me livrar dessa doença temporária. Deixa eu fechar as janelas aqui de trás, para não ter nenhum site pesando além do necessário. Eu vou ignorar a ação necessária. Eu não posso fechar mais ninguém. Eu já fechei todo mundo que eu tinha que fechar, meu amigo. Mas pelo menos eu já vi que eu tenho um botão de ligar e um botão de desligar. E isso já é mais que o começo do caminho, né? E aí eu estou enviando o Reiki para as pessoas que já estão no caderno, na caixa de Reiki. Independente de eu ter começado exatamente às 21h28 ou às 21h, eu estou trabalhando nisso já desde cedo. E aí vou aproveitar essa como quarta aula do meu treinamento de Reiki. Eu estou escrevendo a minha monografia de Reiki para me habilitar ao mestrado de Reiki, porque me disseram que eu sou habilitado, que eu posso me habilitar ao mestrado de Reiki e a iniciações de alunos no nível 1, 2 e 3, e eu estou aqui verificando se isso é verdade. Então, a minha linhagem teria vindo de Reiki Ryo, passado de Usui para Sujiro Hayashi, de Avaio Takata para Philisley Furumoto, de Philisley para Ishikuro, para Iris Ishikuro, para Virginia Sandai e Arthur Robson. O que já estaria errado, que seria primeiro Iris Ishikuro para Arthur Robson e provavelmente para Virginia Sandai. Depois para James Davis, Laurie Grant, Helena Van Camp, Terezinha Andrade, Messias Rodrigues Silva, Carlos Didier Melo. E eu, em 2003. Da linhagem de Arthur Robson tem uma mestra, acho que Janine Sant, que faltou o nome dela aqui, mas eu posso confirmar no momento posterior, quando tiver formatado essa tabela direitinho e verificada a minha linhagem, eu passo para vocês. Janine Sant teria passado para Diane Stein, mas se recusou a dar certificado, porque a Diane Stein também quebrou regras
como é de costume na família, visto que Arthur Robinson trouxe ensinamentos de xamanismo tibetano para dentro de um budismo que abriu-se um templo no Havaí budista, e ele teria criado a linhagem Rakukei Reiki, que é uma linhagem polêmica, que usa inclusive símbolos antigos da prática havaiana e pouco conhecidos no mundo. Então ele não teria canalizado símbolo nenhum. E que antes de morrer, Arthur Robinson confessou para a filha que fez algo muito errado, que estava arrependido. Mas as pernas da Hidra, as cabeças da serpente, da Hidra, já tinham se espalhado, se multiplicado por toda a parte e principalmente no Brasil. Diane Stein teria passado para Cecília Wentkovitz, para Otávio Leal de Amprem, que é meu bisavô de Reiki nessa linhagem, que passou para Fabiano Martins do Canto, que passou para Mariana Bessa, que me entregou em 2001. E eu recebi também da linhagem da Osho Multiversity, a escola de mistérios de Osho na Índia, em Pune, né, de Bhagwan Sri Rajneesh, que habilitou seus mestres de Reiki e deu a eles o direito de usar o nome Osho Neo Reiki para suas práticas. E aí lá tinha uma sannyasi chamada Masachan Agnidipta, que eu não consegui pegar a linhagem dela anterior, quem é a mestra dela, eu ainda não consegui achar Agnidipta, mas ela passou para outros sannyasins, como Masachan Ashu, Ramapada e outros que criaram a escola The Way of the Heart. Masachan Ashu passou para Mabodhivimala, em torno de 1996 a 1998, eu, Bodhi Purak, recebi de Mabodhivimala, porque eu também fui sannyasi em Osho. Depois, em torno de 2000, Tenzin Yeshasta Lama Ganchen Tulku Rinpoche, que é provavelmente um filho do Sol, porque eu acho que ninguém tem mais linhagem aqui original, gente, fundamento, do que um próprio tibetano, Lama Ganchen, que foi meu mestre, pessoalmente. Passou para a Lama Caroline, Doge Canelhamo, Via e Vi Francis, Ashu Dechen. Ashu Dechen passou para mim, o Nalso Shawan Reiki, que é a versão tibetana do tibetano, data de um tibetano. Em 2004, as terapias começaram a ser legalizadas no Brasil. E aí, segundo a amatreiki.com.br, Associação de Mestres e Terapeutas de Reiki, o sistema tradicional de Takata era composto por 3 níveis: nível 1, nível 2, nível 2A, mais o mestrado. Ou seja, 4 níveis, todos dados presencialmente, mesmo reciclagens presenciais, nunca online, nunca à distância. E ainda por essa associação, a normativa deles é proibido fazer algo à distância, a menos que seja o envio da energia Reiki. Um símbolo no nível 1, 3 símbolos no nível 2, mais um no mestrado, no que eu concordo. Concordo que o próprio símbolo do Reiki é dado no nível 1, é um símbolo ativo. É a forma como você chama o Reiki para vir até você. É a evocação do Rei, do céu, das nuvens, da chuva que caia sobre a plantação de arroz, ou sobre a imagem de um xamã com um pote de arroz em cozimento, do qual emanam vapores copiosos, que simboliza o alimento, a nutrição da energia vital chamada Ki pelos orientais. Um símbolo no nível 1, 3 no nível 2, mais um de mestrado. 4 iniciações em cada nível, inclusive no mestrado, dadas a cada 3 horas, pelo que me foi passado.
Linhagem adicionada ao aluno desde o nível 1. Toda linhagem tem que ser passada para o aluno. É dito que o Reiki é uma energia solar e vinda dos filhos do Sol há milênios. Os 5 princípios do Reiki, ou Gokai, 12 posições básicas, mais algumas posições específicas para alguns tipos de tratamento. Isso seria o Reiki tradicional que Takata recebeu de Sujiro Hayashi na Hayashi Kenkyokai. Hayashi Kenkyokai Reiki. A escola de Hayashi, médico da marinha japonesa que se suicidou antes da guerra, pois ele disse que um mestre de Reiki não deveria entrar nesse mecanismo da guerra. Então ele cometeu o que se chama harakiri, certo? Ele convidou todo mundo para o seu falecimento voluntário. Mikao Usui praticou Reiki por apenas 4 anos depois de ter recebido o insight e iluminação da técnica no Monte Kurama, após ter recebido instruções no mosteiro Tendai, que fica aos pés do Monte Kurama. Pega a estação Kurama Romachi e encontra-se o Monte Tendai no final da estação de trem, entendeu? E eu dou o endereço para vocês, quem quiser ir ao Japão, eu dou o endereço, já tem lá no blog, no nosso blog, ctcpetrópolis.blogspot.com, que é a minha cidade de origem. E foi onde eu comecei esse blog. Então você encontra uma matéria longa sobre Reiki. Reiki tântrico tibetano e o Sui tradicional, um caminho de compaixão e autocura. E nós vamos falar de símbolos, já que todo mundo quer saber o segredo do Reiki. Não pode pensar no número 7, gente. Quem quiser se inscrever na caixa de Reiki, tá ali nos comentários a caixa de Reiki e contato de e-mail para futuras experiências metafísicas, para que a gente possa convidá-los a participarem de um trabalho de pesquisa, caso eu queira fazer uma monografia. O que é Reiki? Reiki é uma prática de tratamento, de imposição de mãos, que visa equilibrar a energia sutil do indivíduo. Para que você se torne um terapeuta reikiano, é necessário uma iniciação, que nós chamamos de Shoden. Nível 1 é Shoden. Nível 2 é Okuden. E o nível 3 é o Shipden. O primeiro nível de sintonização sintoniza o chakra do coração. O segundo nível sintoniza o chakra laríngeo, da garganta. O terceiro nível sintoniza o chakra do terceiro olho. O quarto nível sintoniza o chakra da coroa e dá os selos de proteção. Essa sintonização com a energia vital torna-se permanente e permite à pessoa iniciada canalizar a energia cósmica para si e para os outros, utilizando-se das mãos, e a energia passa a fluir automaticamente e até inconscientemente. O momento de sintonização com a energia cósmica deve ser sempre um momento meditativo, em que, além de concentrar nossa atenção na passagem da energia, devemos também manter o espírito de aceitação de si e do outro, e de amor a si e ao próximo. O Reiki está dentro do SUS e é definido em uma das bibliografias, dentro das teses, das monografias ali por mim encontradas, como a expressão do amor incondicional. Então quer dizer que amor incondicional tem poder curativo, medicinal, terapêutico, e apresentou num estudo feito com 18 enfermeiras tidas com síndrome de burnout, que houve melhora do IgA, houve melhora do sistema imunológico, né? E houve melhora da pressão arterial. Conseguiram baixar a pressão arterial com a aplicação de 30 minutos. Também o mesmo site informa, esse site que eu falei, a MET Reiki,
que dentre esses estudos foi feito um estudo randomizado com camundongos. Um grupo de camundongos não recebeu tratamento algum. O segundo grupo recebeu tratamento de imposição de luvas de silicone cirúrgicas presas em cabos de madeira. E o terceiro recebeu um terapeuta com luvas, né? Porque imposição em ratos, centro de pesquisa e tudo mais. Recebeu também, para os ratos não verem a diferença, receber imposição da mesma pessoa. E que houve melhora na condição dos ratos também. Ratos inoculados com célula cancerígena. Algo nesse sentido. E estou eu aqui buscando a origem das linhagens e vamos falar de símbolos, de como a energia foi aberta. O Sui meditou por 21 dias no Monte Kurama, jejuando e contadas com 21 pedrinhas. Ok? E aí é dito que no 21º dia, o Sui teve um insight, uma visão da deusa Kanon, Bodhisattva Kanon, segundo o nosso querido amigo, nossos dois queridos amados amigos, Mark Hosaki e Walter Lobeck, do grande livro dos símbolos do Reiki, que você encontra aqui no Magazine Movendo Dinheiro. Bota aí hashtag Magazine Movendo Dinheiro, que você vai encontrar o grande livro dos símbolos. Tá baratinho, gente. Vale a pena, tá? É um livro de cabeceira. Muito obrigado quem me presenteou com esse livro. É maravilhoso. Amo esse livro de paixão, tá? Amo. O ideograma do meio é Shin, coração. Amor. Hanyashinkyo, Kokoro. É Kokoro o nome do ideograma, né? Então, o Sui teria recebido da deusa Kanon, que recebeu uma ordem de Dainichi Nyorai, que é o Buda do Grande Sol. E que foi Dainichi Nyorai quem outorgou, através da deusa Kanon, a energia Reiki para o Sui, que vitalizou o corpo dele e as mãos dele foram potencializadas e ocorreram aberturas desses sistemas de energia de Usui. Então o Sui passou por 4 experimentos. Primeiro, que ele levantou se sentindo super bem disposto, sem fome, naquele momento, com muita energia, apesar de estar 21 dias jejuando. Foi uma auto-iniciação. Foi um Reijukan, pela palavra que recebi essa semana. Reijukan foi um Reiju, uma transmissão de poder dada por uma via contemplativa profunda, segundo o Ho, a lei, o Dharma, ou a vontade divina, a vontade de Deus, como chamado em japonês, como no caso do Jorei Ho, a lei do Jorei, né? Da energia espiritual chamada Jorei. Então tem o Jorei Ho. E existe uma escola que foi linhagem de Hiroshi Doi, que foi um dos alunos de Sujiro Hayashi, que é a Gendai Reiki Ho. Então a lei ou doutrina da escola da tradição do estilo Gendai. Enfim, é muita coisa para você aprender num final de semana. Se você quer se habilitar para ser um terapeuta Reiki ou para ser um terapeuta para sua família, é muita coisa para um final de semana, para você dar um nível 1, nível 2. E a MET não aceita que praticantes de nível 1 atendam outras pessoas. Não estão habilitados a ir para um consultório atender, para uma clínica atender. Só praticantes de nível 2 é que estão habilitados. Não se preocupe com essa questão sobre a minha linhagem estar certa ou errada, porque eu tenho um pouquinho mais de bagagem até para
corrigir os erros e não dar iniciação ou transmissão da minha própria energia para vocês, mas daquelas energias com as quais eu trabalhei e me autodesenvolvi ao longo de um bom tempo. Até porque tomei as iniciações, os Zhuangs da escola tibetana. Eu tomei todas as iniciações de 5 Dhyani Budas, Buda da Medicina, Tara Verde, Tara Branca de Longa Vida, Vajrapani Hayagriva Garuda, Yamantaka, Guya Samadja, Eruka Chakasambara, Vajrayogini. Eu tomei no final, antes da morte de Lama Gante, toda a roda de Manjushri e o Eruca Branco e tudo mais. Então, assim, eu tenho dívida de retiros aí para acumular. Eu tenho as dívidas kármicas para pagar as divindades do meu mandala. Mas espera aí, o Reiki não tem nada a ver com religião. Uai, cadê a vela? Você não estava com a vela acesa ontem? Tá ali. A vela é pro foco de concentração das pessoas que iam receber o Reiki ontem, para que não ficassem olhando para minha cara feia. Mas hoje é necessário porque eu estou ostentando aqui um colar de girassol. E se eu estou procurando entender Reiki, queria uma consulta no SUS, mas não consegui porque é só para quem está com câncer. E eu quero tratar uma doença que eu tenho, que é invisível, que ninguém percebe que eu tenho, e que por vezes me causa problema ter que explicar para os outros nos lugares onde eu chego que eu não posso ficar muito tempo em pé, não posso ficar muito tempo sentado, nem muito tempo deitado, que eu não posso ficar muito em coisa nenhuma, nem na fila de espera, principalmente nas filas de espera, porque me causa um estado desconfortável, né? E eu sou terapeuta de práticas integrativas complementares. Meu carro-chefe sempre foi o Shiatsu, que é a massagem japonesa. No caso, trabalhei mais com desportistas, então trabalhava com homens com grande volume corporal, mulheres com grande tônus corporal, muita massa muscular. E com a doença que eu tenho, hoje eu sinto dores até nas mãos para fazer certas coisas simples, às vezes como abrir a garrafa térmica ou abrir uma embalagem de conserva, uma coisa assim, sabe? Para mim tem um nível de dificuldade. Eu sinto dor. Quando eu pego a minha garrafa aqui, eu sinto as mãos doendo. Então eu já não faço mais coisas como eu fazia, né? Eu já tenho um nível de restrição. Não tenha pressa, algoritmo. Hoje é o nosso dia de brincar de algoritmo. Se você perder aí alguma parte do ao vivo, vai estar no canal do YouTube RCS Terapias, descobrindo as terapias complementares, porque eu estou numa descoberta, novamente estou numa descoberta das terapias. E se elas estiverem dentro do SUS e eu tiver a oportunidade de passar por uma sessão, seja de acupuntura, de reiki, de shiatsu, eu vou querer com toda certeza. Porque vocês, contribuintes, estão pagando. Vocês estão pagando, entenderam? Então vocês têm direito de receber aquilo que tiver dentro do SUS. Não pode pensar no número 7, gente. E aí, acho que na página 19, temos falando sobre o símbolo. Não pode pensar no número 7. Por quê? Porque o número 7 é o número que eu vou usar no treinamento com vocês de símbolos. Vamos descobrir se símbolos têm poder ou não. Esse é um experimento científico. Os símbolos são uma representação gráfica de um objeto, mas não se limitam a representar o objeto.
pois eles contêm também parte da energia do objeto, pois nós mesmos revestimos o símbolo com certa energia. Isso é um princípio similar ao que disse o Rupert Sheldrake, que falava sobre os campos morfogenéticos, campos de forma-pensamento, que se muita gente concentrar a atenção no mesmo foco, aquele foco ganha uma certa qualidade vital. Pois ao fixar nossa atenção no símbolo, a imagem do mesmo penetra em nossa mente e faz vibrar toda a energia que ao mesmo está ligada. Mas é preciso que o símbolo tenha também um nome, pois o nome é outra imagem e concentra também energia em torno de si. A imagem da cruz é sagrada para os cristãos, pois a mesma invoca todo o sofrimento de Cristo, que ocorre à nossa lembrança e desperta grande sentimento de compaixão. Por isso as pessoas exclamam cruz e já se sentem protegidas. Cruz, credo. Naquela época não havia fotografia, e as diversas imagens que circulavam, as diversas imagens que circulam com o rosto de Cristo são criadas pela imaginação. Mas ao darmos a estas imagens o nome de Cristo, a energia ligada à figura do mesmo é reativada pelo som do seu nome, e a imagem adquire o mesmo poder de Cristo, ou de transferir para você a imagem e a noção do que é o Cristo, e poder realizar até milagres. Isto é, quem realiza o milagre não é a imagem, e sim a energia que se desencadeia ou que desperta através dela. Outro símbolo cristão importante é o sangue derramado por Jesus durante seu sofrimento na cruz. Por isso, a frase "o sangue de Jesus tem poder" adquire um grande valor protetor quando pronunciado com fé. Dessa forma, os símbolos do Reiki são também um recurso auxiliar poderoso na captação da energia cósmica. Eles são a chave de abertura para o acesso direto a níveis diferentes de energia. Os símbolos são o resultado de uma união entre som, mantra e desenhos e yantras. Após a sintonização realizada adequadamente, os símbolos permitem que quem os utilize possa canalizar, conduzir, ampliar e potencializar essa energia curadora, transmitindo-a mesmo fora da relação espaço-temporal que nos limita. Isso quer dizer que podemos realizar curas mesmo à distância, independente do tempo, pois na mente cósmica não existe essa separação em passado, presente e futuro. Deus é eterno, está presente no presente, sempre. Está sempre no presente. A energia cósmica pode ser usada para purificar pessoas, objetos, animais, plantas, locais, empreendimentos, etc. Estes símbolos são secretos, sagrados, e não devem ser vulgarizados, nem desenhados, nem nomeados em qualquer lugar. Quando usamos o símbolo, devemos desenhá-lo corretamente, repetindo seu nome 3 vezes. O uso dos símbolos não exige que a pessoa esteja em estado mediúnico ou meditativo, mas exige que estejamos amorosos, receptivos para captar a energia e conscientes para transmiti-la através da vontade, sempre imbuídos de um sentimento nobre e elevado de amor, de cura e harmonia. Não pensem no número 7. Se a minha linhagem estiver errada, vamos buscar lá na Índia. Façam esse gesto de um triângulo, ok?
Com a outra mão, mesmo gesto, se chama Yoni Mudra, ou Mudra da Vagina. Representa o órgão genital feminino. A forma mais antiga de ativar o poder nas mãos aparece nos tantras hinduístas com o mantra Ambika Jaganmai Mahamaya. Ambika Jaganmai Mahamaya. Ambika Jaganmai Mahamaya. Ambika Jaganmai Mahamaya. É o mantra que pede que Devi, a fonte criadora, ou Shakti, o Espírito Santo, a força da Kundalini, ative-se e venha até as suas mãos. Então, se tudo der errado, na fé de Devi, eu vou abrir as minhas mãos e eu vou mandar essa energia atemporal para vocês. Seja com o mantra Ambika Jaganmai Mahamaya, ou seja com qualquer outro mantra da linhagem que eu recebi diretamente de um lama tibetano, que é quem mais tinha bagagem e conteúdo espiritual para me dar uma iniciação. Então, se tudo aquilo que está ali no papel tiver errado, eu ainda tenho a tábua de salvação, que é Lama Ganti Rinpoche, autor do primeiro livro Autocura 2, e da nossa coleção, que nós temos para vender também, gente. Está no site, está aí no blog, nós temos ainda a coleção. Eu ainda tenho que pagar parte desses livros, tá? Então, quem quiser doar, R$ 7,77, reikitantricotibetano@gmail.com. Autocura 1 por Lama Ganti Rinpoche. Autocura 1. Proposta de um mestre tibetano. Autocura Tântrica 2 é um livrão. Autocura Tântrica para o corpo e a mente. Entra aí no Magazine Movendo Dinheiro ou lá no ctcpetrópolis.blogspot.com, que você vai achar o link com uma matéria sobre o livro. Se a matéria ainda não está lá, pode deixar que vai estar. E Autocura 3, Supermercado dos Bons Pensamentos. Ok? Autocura 3, que é todo um trabalho feito em torno da estupa de Borobudur e da tradição Mahamudra Kagyu Chagyachempo, que é Mahamudra, grande selo, também traduzido como Tantra, que é uma linhagem secreta. Então, se tudo der errado, a minha tábua de salvação ainda é Rinpoche. Tá bom? No que eu faço gosto de tê-lo aqui comigo. E vocês também farão gosto de ter uma edição dessas. Aproveitem, porque temos poucos livros em estoque. Ok? Então, pensem no número 7. Façam um mudra. Desenhe o número 7 na sua mão. 3 vezes. E repita: 7, 7, 7. Sinta se alguma vibração começou a acontecer. Respira profundamente. Imagina o número 7 brilhando em luz dourada à sua frente. Do símbolo 7, um raio de luz branca vem até o topo da sua cabeça. Um raio de luz vermelha parte do meio do 7 e vem até a sua garganta. E uma luz azul do pé do 7, do final do 7, vem até o seu coração. Sinta as suas mãos, sinta o espaço, aproxime e afaste as suas mãos.
Coloque as suas mãos sobre os olhos a uma pequena distância de meio centímetro. Sinta o calor, ou a frieza, ou formigamento, e mantenha uns 3 centímetros. Eu ativo e me conecto aos meus espectadores que estiverem ao vivo, para que também recebam a energia enviada à distância. Coloquem próximo às orelhas. Eu estou tendo um pouco de bruxismo. Eu travei essa noite, rangi os dentes sem querer. Então eu preciso trabalhar meu conteúdo onírico, os meus sonhos que eu preciso contar para o meu psicólogo. E eu vou voltar para o meu psicólogo. De livre e espontânea vontade, vou fazer terapia, vou me tratar com os medicamentos e com todas as metodologias cientificamente comprovadas e aquelas empíricas que nós estamos aqui desbravando. Aqui dá para fazer a mão esquerda atrás, na nuca, a mão direita na frente, no seu chakra da garganta. Mão esquerda embaixo e mão direita em cima, no seu chakra do coração. E aí desce para o plexo solar. Imagine a luz entrando pelo topo da sua cabeça. Enchendo todo o seu corpo de cima para baixo. A luz dourada do número 7. A região do estômago até o umbigo. Também é possível colocar a mão atrás porque você alcança. A mão esquerda na base da espinha e a mão direita à frente. Porque primeiro o reiki é para você mesmo. A energia universal que nós ativamos é para você mesmo. E nós estamos aqui aprendendo as posições básicas de aplicação. Antes de querer chegar a uma iniciação, devemos sentir o que já temos nas nossas próprias mãos, como energia vital, que é o Ki. Aí de pernas cruzadas, dos dois lados da cintura pélvica. Joelhos.
Respire profundamente. Se houver alguma área em desconforto, aplique com as duas mãos sobre aquela área. Tornozelos. Sola dos pés. Se você não tiver tempo de fazer toda essa aplicação e precisar de uma emergência se equilibrar energeticamente, faça a mão direita no topo da cabeça e a mão esquerda na base do cóccix e faça coração e depois sola dos pés. Durante essa semana, trabalhem com a visualização do número 7 e com esse processo meditativo de trazer consciência, de sentir as suas energias e sentir o que acontece quando você pensa no número 7. Façam também as doações, tá, gente? Para ajudar a quitar todos esses livros, que é o material didático para os próximos cursos. Eu vou sortear livros depois, no final, tem alguma coisa para sorteio. Vou organizar isso de forma legal para que eu possa fazer um sorteio legalmente e de uma forma equânime, em que tem algum algoritmo que vai sortear entre a lista de participantes. Por isso é importante vocês preencherem o formulário da Caixa de Reiki. Se vocês querem participar de um sorteio no futuro, preencham a Caixa de Reiki, porque aí eu tenho como avisar se isso for acontecer, como e quando, tá? Porque lá você vai botar o seu e-mail e de imediato você vai estar recebendo as sessões de envio de Reiki à distância, Reiki para a multidão, feito às 21 horas diariamente. Então, nem todos os dias eu vou estar em live às 21 horas, porque pode estar combinando com um dia em que tenha outros cultos religiosos à volta e o barulho talvez não seja compatível. Mas eu vou estar concentrado no meu trabalho, inclusive como radiestesista e radionicista, de colocar os testemunhos de todo mundo nos gráficos emissores e equilibradores, de modo que vocês obtenham o melhor desse contato, me fornecendo material para trabalhar, para pesquisar, que são vocês mesmos, e suas situações de vida a ser resolvidas, ou suas situações de saúde, né? E em troca, essa doação vai possibilitar que outros eventos aconteçam, inclusive presencialmente, para que a gente possa dar iniciações presenciais. Para isso, eu tenho que construir um lugar onde eu possa fazer essas iniciações com assiduidade e ali criar uma egrégora de trabalho. Eu tenho uma obra por fazer, né? Eu tenho um cultivo de plantonhas por fazer. Então, se você quer ajudar a patrocinar o painel de iluminação para cultivar as nossas plantonhas no inverno, por favor, reikitântrico-tibetano@gmail.com ou movendodinheiro@gmail.com. São as chaves Pix de Rodrigo Movendo, do canal Movendo Dinheiro, e do Reiki Tântrico Tibetano que eu estou desenvolvendo. Porque se alguém tem alguma coisa de tântrico e de tibetano nessa linhagem toda ali, com certeza sou eu.
Não que outros não tenham, mas nem todo mundo que recebeu está exercendo. E eu posso vir a exercer se eu tiver a convicção de que o meu trabalho pode ser feito à distância, como é propagado pelos terapeutas de Reiki. Não sei como que o SUS está encarando essa realidade, mas o Reiki vem dessa origem, de uma prática de imposição de mãos que pode ser feita inclusive à distância, com resultados já registrados ao longo da história do Reiki, certo? E se a sua linhagem estiver errada, não sei o que você vai fazer. Você vai procurar alguém para te reciclar, tá bom? No meu caso, se eu tiver que dar uma iniciação para vocês, eu vou dar segundo os meus parâmetros tântricos budistas do budismo Vajrayana. Por mais que isso possa não ser considerado a linhagem mais elevada, é a linhagem que eu tenho autêntica, em que não há dissimulação nem falsidade, porque eu nunca enganei ninguém e nunca menti para ninguém. Se eu fui defamado ou denegrido em algum momento, deve ter tido, quem o fez deve ter tido motivação para isso. Quem agiu com maledicência, a gente já falou sobre maledicência, está no canal RCS Terapias, desvendando, descobrindo as terapias complementares. Já tem lá uma aula de Reiki falando sobre a maledicência e a próxima gravação eu vou dar sequência sobre o tópico seguinte. E se você perdeu todos os episódios de Dragon Ball Z, eu vou trazer aqui as esferas do dragão e vou recitar um mantra de Daimaristen, que é a fonte original do Reiki, segundo o Rosakyo Lubeck, que no budismo tibetano é Maritse, a 21ª das taras, aquela que é radiante como o próprio sol, é a da natureza de Danit Nyorai, o Buda Grande Sol. E vou fazer um envio de multidões, tá? Dessa vez com o meu brasão do dragão e da fênix, para aqueles que perderam as esferas do dragão e não chegaram a todos os módulos dos Cavaleiros do Zodíaco. Eu estou aqui na vibração de Mu, do sacerdote Mu, né? Mu de Áries, o Cavaleiro de Ouro da Casa de Áries. Eu vou fazer um malo aqui para vocês. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Antes que apareça alguma pessoa da tradição Nyingma para dizer que a minha palestra foi enorme, que as pessoas estão cansadas, saiba que budismo é acumulação. Se você não tem acumulação de mantra, você não tem acumulação de mérito. Pelo menos se você está praticando Vajrayana, Tantra, você precisa fazer acumulações de mantra, porque o veículo também se chama Mantrayana. É o veículo do mantra. Mantra é instrumento de fazer pensar ou proteção para a mente. Então você precisa usá-lo como ferramenta meditativa. A fixação da mente sobre o mantra te ajuda a tirar todos os outros pensamentos da sua mente. Pensamentos que levariam você para longe do objetivo, que é trazer você para dentro de si mesmo no estado do aqui e do agora. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra. Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra, Om Marizema Sorra.
Maridze vem montada sobre uma carruagem puxada por 7 javalis pretos. Ela é da natureza fulgurante do sol, possui 3 pares de braços, segurando ornamentos, armas, implementos, oferendas, com os quais ela destrói todo o tipo de negatividade e obscurecimento. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. E ela remove todos os tipos de obstáculos no caminho e ajuda as pessoas perdidas a encontrarem o caminho de volta ou a rota certa que deveriam seguir na sua vida. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha, Om Maridze Mansoha. Essa terra ungida, coberta de flores, o Monte Meru, os 4 continentes, o Sol e a Lua, ofereço a fim de agradar-vos, gurus de estirpe de linhagem. Aceitem com prazer esses esplendores para que todos os seres desfrutem imediatamente de uma terra pura. Sashi Poki Joshi Metrotran Lirali Shini Degenpaji Sange Shindo Mitebu Agi Dokunanda Shinla Chopaja Sashi Poki Joshi Metrotran Lirali Shini Degenpaji Sange Shindo Mitebu Agi Dokunanda Shinla Chopaja Sashi Poki Joshi Metrotran Lirali Shini Degenpaji Sange Shindo Mitebu Agi Dokunanda Shinla Chopaja Idam Guru Ratna Mandalaka Niryatayami. Om Tranri. E por hoje, gente, está encerrado. Todas as informações, links vão estar embaixo, vão estar em cima na bio, vai estar de um lado, vai estar do outro. Compartilhem. Preciso que se inscrevam no canal para liberar as lives aqui desse canal do YouTube, ok? Preciso que vocês tenham 50 inscritos para que eu possa liberar as lives diretamente pelo YouTube. Tá bom? Obrigado pela atenção, obrigado pelas doações que estão entrando. Saibam que vão ser muito bem utilizadas. Hoje eu fiz um investimento de 7,77, não, de R$ 777. Hoje eu fiz esse investimento. Mas tive um descontinho, não, era 799. Tive um descontinho para 756, que é um painel de lâmpada para cultivar as minhas plantonhas, com as quais eu pretendo dar origem às plantas mães que vão fornecer insumos para o SUS da minha cidade. Ok? Porque eu tenho um direito de cultivo adquirido, então eu posso produzir as matrizes, tanto ricas em THC
quanto ricas em CBD, para que elas sejam fornecidas para o poder público municipal, caso eles não tenham matrizes para começar, porque leva 6 meses para sair de uma semente e 7 meses para chegar até a mão do paciente na forma de óleo, para que possa ser administrado em gotas. E é um processo muito longo e eu gostaria muito que em 3 meses apenas eles já pudessem colher os resultados do trabalho. Um trabalho que eu tenho feito sozinho desde 2019, naquele momento de dificuldade mundial que nós vivemos. Eu tenho tentado cultivar e manter a minha planta, mas por falta de luz eu tive uma praga que exterminou praticamente todo o meu cultivo. Então hoje pela manhã eu investi o valor de R$ 756, não pode pensar no número 7 a semana toda. Não pode pensar no número 7 a semana inteira, tá bom? E se pensarem, observem se a sua mão está vibrando. Se o número 7 faz a diferença, trace o número 7 na sua porta e repita o nome dele 7 vezes. Não 3 vezes, mas 7 vezes. E comece a sentir a vibração do número 7. Porque pode ser que venhamos a trabalhar até com 7 níveis de ensinamento, de iniciação e de entendimentos que teremos nas próximas aulas. Instagram, Movendo Dinheiro. Facebook, rodrigo.movendo.5. YouTube, RCS Terapias, @RCS Terapias. Hashtags, Movendo Dinheiro, hashtag ReikiZap, hashtag RCS Terapias.